O desânimo de quem aguarda pela luz nas aldeias de Ancião. A força do vento virou chapas de zinco e quebrou árvores. Precisamos de uma palavrinha. Os Oscars ocorrerão em março e, pela primeira vez, será atribuído um Oscar para o casting, que não apenas tem um impacto significativo na qualidade de um filme, mas também tem mostrado melhorias notórias nas últimas décadas. Crónica de Miguel Esteves Cardoso. Rodrigo, aos 9 anos, telefonou para o 112 e salvou a mãe. Na escola, Rodrigo foi apanhado de surpresa pelo técnico do INEM, João, e por um bombeiro de Castelo Branco que o atendeu. Coiveta capacete em tributo a ucranianos falecidos. O capacete, utilizado por Eraskevis durante um treino na passada segunda-feira, faz uma homenagem a diversas personalidades da comunidade desportiva da Ucrânia, incluindo a halterofilista Alina Prudova e o pugilista Pavlo Ichenko. Bibliuel ED 729 mil livros em um ano considerado positivo. Para usufruir do serviço, é necessário registar-se numa biblioteca municipal da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Setor agroalimentar pretende intensificar a marca Portugal na Arábia Saudita. A associação também reconhece regiões latentes que necessitam de um fortalecimento, incluindo a Alemanha, Reino Unido, Canadá e China. Lídia Jorge exalta votação tão significativa, em Seguro. Lídia Jorge recebeu uma condecoração do PR. Coimbra evacua 3.000 indivíduos de residências e instituições. Se um dique estourar, é semelhante a uma explosão. Devido ao perigo de rebentamento dos diques do Rio Mondego, a autarquia decidiu ordenar a evacuação de aproximadamente 3.000 indivíduos de residências e instituições. O presidente da Câmara de Coimbra afirma que tudo está pronto e que patrulhas da GNR e da PSP farão visitas casa a casa nas freguesias afetadas. Uma palavra que nos falta. Em março realizam-se os Oscars, onde pela primeira vez será atribuído um Oscar para o casting, que não só tem um impacto significativo na qualidade de um filme, mas também tem vindo a melhorar visivelmente ao longo das últimas décadas. Crónica de Miguel Esteves Cardoso. Seguro é aguardado por Carneiro para reforçar a capacidade de resposta do PS junto do governo. O líder do PS afirmou que a ausência de convergência com o governo em diversas áreas não se deve à falta de vontade do PS, que já apresentou várias propostas a Luís Montenegro. Incendiou a residência da sogra em busca de vingança pela fuga da esposa após anos de abusos domésticos. Indivíduo será levado a tribunal por 6 delitos distintos, conforme a acusação do Ministério Público de Leiria. Radionovela do Correio da Manhã Rádio é lançada. Criada por Eduardo Madeira e interpretada por ele, conta com a colaboração de Luciana Abreu e de diversas vozes da emissora. Milhões de euros em prejuízos reportados por 17 bombeiros. Tempestades causam estragos em quem presta auxílio. A Liga dos Bombeiros pretende concluir a avaliação dos estragos. Os voluntários de Leiria são os que mais sofreram. Gerson faleceu durante uma atividade desportiva em Estremoz, após 6 meses como militar. Contava com 21 anos. Taxa de abstenção elevada na primeira volta das eleições presidenciais, mesmo com as tempestades. Registou-se uma diminuição de 280 mil eleitores que foram às urnas. Carneiro utiliza Seguro para pressionar Montenegro. Carneiro convocou a Comissão Política Nacional do Partido para avaliar os resultados das eleições presidenciais e terminou por abordar a saída da Ministra da Administração Interna. Simone de Oliveira celebra 88 anos. Sinto uma enorme tranquilidade interior. A ex-cantora e atriz reside presentemente na casa do artista em Lisboa. Quais são as ideias do novo presidente?
Após a campanha e as promessas, começam a surgir indícios sobre o tipo de presidente que António José Seguro aspira a ser. Quais são os seus limites e de que forma planeia exercer o poder? Análise por Rui Pedro Antunes. Apenas 1/3 das chamadas dirigidas ao 112 são de emergência. Existem pessoas que telefonam para solicitar pizzas, localizar um canalizador ou obter um número de telefone. Chamadas que não são essenciais colocam em perigo a vida de quem realmente necessita de ajuda. A mulher que desejou experimentar a velhice em tranquilidade. A psicóloga Catarina Ribeiro considerou inspirador observar uma mulher de 76 anos disposta a lidar com uma questão da infância, para poder, desse modo, viver plenamente. Carta ao responsável. As missivas destinadas ao diretor. Qual a influência da alimentação no teu bem-estar? Sempre me intrigou o pensamento de que a nossa dieta está intimamente ligada às emoções e à relevância de cuidar do nosso corpo da maneira adequada. Mas o que é, afinal, essa maneira adequada? Vera Arrangoso. O SNS enfrentará um ano extremamente complicado, mas surgem aspectos positivos. De acordo com o diagnóstico da Administração Central do Sistema de Saúde, as alterações introduzidas pelo governo no SNS ainda não produziram resultados. A jornalista Vera Lúcia Arrangoso destaca que os cidadãos portugueses também contribuíram para isso, reduzindo as suas idas às urgências, incluindo as mulheres grávidas. Luís Montenegro ocupa temporariamente a posição no MAI público. Maria Lúcia Amaral afirma não dispor das condições pessoais e políticas necessárias para estar à frente da administração interna. The Guardian. Exército norueguês receia uma possível invasão russa. Ricardo Araújo Pereira. O prepúcio de Jesus Cristo é a mais valiosa das relíquias, dado que ele foi circuncidado. Este é o prepúcio sagrado, que segundo se diz terá subido aos céus. No episódio dedicado à relojoaria mecânica suíça, Miguel Góis, José Diogo Quintela e Ricardo Araújo Pereira discutem novamente o Pipas, analisam um comercial televisivo e avaliam uma canção romântica que, se olharmos bem, não é assim tão romântica. Para finalizar, recordam uma rábula que apresenta uma entrevista a um homem que cultiva várias espécies de vegetais. Adaptação climática, um desafio inadiável para Portugal. Na minha qualidade de profissional e cidadã, estou convencida de que a resiliência climática representa um dos mais significativos desafios em termos de governação e liderança da atualidade. E, tal como em todos os desafios sérios, não se ultrapassa através de palavras, mas sim por meio de ações efetivas. Noite tranquila na região centro. A Proteção Civil informou que, até ao momento, está tudo normal na área do Baixo Mondego, apesar de terem ocorrido algumas situações. O debate quinzenal poderá ser postergado, sendo que a decisão final ficará a cargo da situação em Coimbra. Eunice Foote, uma precursora da climatologia recuperada do esquecimento. É relevante que Eunice Foote seja evocada no debate sobre a possibilidade de estarmos numa nova era geológica, onde o aumento das temperaturas do planeta está relacionado com o crescimento da concentração de CO2 na atmosfera. Carlos Alves na Liga dos Inovadores. Há uns anos levei um cliente francês ao multibanco, porque eles não tinham. Há muita boa coisa a ser feita em Portugal. Com 30 anos de história, Carlos Alves cofundou a HFA juntamente com 2 sócios, tornando-se, atualmente, um dos principais empregadores em Águeda. Desde jovem, interessou-se pela eletrónica e agora depende dela. Tem um pacemaker, vive graças à eletrónica, brinca. Escuto no podcast Liga dos Inovadores, num episódio que foi publicado originalmente a 12 de novembro de 2025. Trabalha a recibos verdes. Enfrenta desafios na gestão das suas finanças. Neste episódio, Pedro Anderson oferece a sua ajuda. Trabalha a recibos verdes. Enfrenta desafios na gestão das suas finanças. Neste episódio, Pedro Anderson oferece a sua ajuda.
7 horas. Aproximadamente 3.500 indivíduos evacuados em Coimbra. A Proteção Civil menciona uma ação preventiva que inclui Coimbra, Sor e Monte Moro Velho. Neste jornal, também são abordadas as reações à saída da Ministra da Administração Interna. As consequências das eleições presidenciais e o futuro da presidência de Seguro. Neste episódio de análise pós-eleitoral, examinam-se os resultados da segunda volta ocorrida neste fim de semana. Será Seguro um presidente com legitimidade? Que implicações têm os resultados de André Ventura? A Europa precisa de refletir e agir. O coronel José do Carmo avalia a atitude de Trump e as repercussões da confiança entre os Estados Unidos da América e a Europa. No Médio Oriente, afirma que Israel não pensará duas vezes em intervir se perceber que a sua sobrevivência está em risco. Com apenas 9 anos, Rodrigo chamou o 112 e salvou a mãe. Ao observar a mãe desmaiar e sofrer dores no coração, Rodrigo contactou o INEM, detalhou a sua localização e explicou os problemas de saúde da mãe. E Bad Bunny durante o intervalo do Super Bowl. Ataque armado em escola secundária no Canadá resulta em 10 mortos. A fotografia do Google Street View revela a escola secundária localizada em Tumbler Ridge. Concertos agendados para 2026 em Portugal. Informações essenciais sobre os festivais e concertos programados para os meses vindouros, uma agenda em constante atualização. A degradação põe em risco a realização da prova de Superbikes no Autódromo do Estoril. A competição, que conta com a participação de Miguel Oliveira, poderá não acontecer naquele espaço, que já teve mais de 50 dias de atividade agendados para 2026 cancelados em função da sua degradação. Plano Municipal de Emergência em Amarante é ativado. Na terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera avisou que, devido à depressão Niels, se esperam chuvas e ventos por vezes intensos nesta quarta-feira. Impostos sobre heranças são vistos como excessivamente altos pelos idosos. Anualmente, um barómetro do consumo na Europa é divulgado pelo Observatório Stelling, pertencente ao banco francês BNP Paribas. Maria Castelo Branco, referente à lei da paridade, hoje em dia, ainda me surpreende saber que há muitos homens entre os nossos ouvintes. Neste episódio especial do 45 Graus, gravado ao vivo na terceira edição do Expresso Podfest, que ocorreu a 27 de janeiro no auditório da Universidade Nova de Lisboa, José Maria Pimentel junta no painel projetos de podcast com diferentes públicos e objetivos, Lei da Paridade e o tal podcast, estabelecendo um espaço de reflexão sobre o papel do áudio no atual ecossistema mediático. Em Taveiro, algumas pessoas optam por pernoitar no automóvel para escapar ao Mondego. Nos últimos dias, a situação tem sido de constante apreensão entre Ribeira de Frades e Taveiro devido ao perigo de desabamento dos diques do Mondego. António Beirão, temendo as inundações, abandonou a sua residência e agora pernoita na sua carrinha. Maria Lúcia Amaral cedeu à pressão? O sofrimento da mãe era evidente, assim como a sua dificuldade em comunicar com os jornalistas. O momento da saída é desfavorável e o primeiro-ministro evidencia a sua incapacidade de lidar com a situação ao assumir interinamente o cargo. Avenida da República em Gaia, 125 feridos desde 2019 devido a sinistros. A autarquia retirou a ciclovia, justificando a ação como uma forma de aumentar a segurança, embora a maior parte dos danos tenha sido causada por automóveis. 1/3 dos feridos resulta de atropelamentos. Park Chan-wook e as narrativas sobre desejos sombrios. No papel, esta narrativa é desoladora.
Não é algo agradável ou divertido de se observar. Por isso, senti a necessidade de expressar os sentimentos de forma diferente, sem enfatizar a gravidade da tragédia, afirma Park Chan-wook sobre Sem Alternativa. Gustavo Petro afirma ter evitado uma tentativa de assassinato enquanto sobrevoava de helicóptero. O presidente colombiano relaciona a suposta conspiração a narcotraficantes e guerrilheiros dissidentes das ex-FARC. Sobre a incerteza. A desordem irá corroer o couro do Açaim e poderá regressar, possivelmente já amanhã, mas o Labour de hoje está concluído. Ana Abrunhosa, ainda temos tempo se o dique rebentar. Devido ao perigo de um dique no rio Mondego rebentar, a CM Coimbra evacuou 3.000 pessoas das suas habitações. A autarca assegura que está a trabalhar em conjunto com as autoridades, que se encontram em grande número no local. Este alojamento, cercado por 70.000 oliveiras, oferece uma vista para a paisagem transmontana. A Golden House, uma casa revestida de cortiça localizada no concelho de Vila Flor, está quase totalmente envolvida por cerca de 70.000 oliveiras. A Acúchula, a marca de azeite biológico que é multipremiada, tem a sua sede na Quinta do Prado, onde também se promove o olivoturismo. Nuno Fazenda. A saída de Maria Lúcia Amaral representa uma confissão. Nuno Fazenda afirma que a ex-ministra demonstrou competências em diversas áreas e que desempenhou bem o papel de provedora de justiça. O antigo secretário de Estado do Turismo sublinha a relevância de o país contar com um PR oriundo do interior. Sem opção, capitalismo e assassinos em série. O cineasta Park Chan-wook, conhecido por Old Boy, apresenta um folclore autêntico para aqueles que abraçam a noção dos danos causados pelo capitalismo desenfreado. Detido homem para interrogatório após rapto da mãe de pivô. A mãe da apresentadora da NBC News, Savannah Gaziri, é Nancy Gaziri. Recusei $1 milhão por este disco e ninguém sabe. Chama-se Integridade. Em 1996, Cat Power anunciou que rejeitou uma proposta de uma editora no valor de $1 milhão pelo seu terceiro álbum, What Would the Communities Inc. Feira Municipal de Coimbra fechada ao público. A partir do encerramento da Feira Municipal, o atendimento ao público da Câmara Municipal de Coimbra será realizado apenas na loja do cidadão. Uma estrela nasce, nas redes, La Vie de Maria Manuela. Seria um grande prazer para nós conhecer Maria Manuela, influenciadora e ex-participante do Big Brother Famosos, porém este filme não revela nada sobre ela. Rio Mondego. Solicitam-nos que deixemos tudo para trás. Na Ribeira de Frades, 20 indivíduos foram evacuados das suas residências e passaram a noite numa escola. Fernando não conseguiu dormir. Comovido, confessa que receia que os diques não aguentem. O pior que pode acontecer é abandonar tudo. Mulheres na ciência. A liderança é uma realidade que elas desejam e alcançam. Em celebração ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, 3 cientistas iniciam uma discussão sobre os obstáculos à progressão na carreira. Transporte para votação garantido pela Câmara de Rio Maior. Haverá transporte entre Fonte Longa e o local de voto, em Alcobertas, às 9h00, 11h00, 12h00, 16h00 e 18h00. Proteção Civil em foco. Quais são as falhas? Discussão. Após as tempestades e uma demissão, as responsabilidades aumentam: governo, proteção civil, território ou clima? Qual é, na verdade, a origem do problema? Uma estrela nasce, nas redes, La Vie de Maria Manuela. Seria um grande prazer para nós conhecer Maria Manuela, influencer e ex-participante do Big Brother Famosos, porém este filme não revela nada sobre ela.
Total Energies vê lucro diminuir 17% em 2025. Patrick Pouyanné, presidente e CEO da Total Energies, expressou satisfação com os robustos resultados da empresa em um cenário geopolítico desafiador. Apreensão de 1,2 mil milhões de euros falsificados por operação policial. As apreensões resultaram em 70 novas investigações relacionadas com redes criminosas, tendo sido identificados, no total, mais de 7 milhões de itens falsificados. Empresas de tecnologia intensificam investimentos em centros de dados, mas a magnitude das aplicações gera apreensões. Neste ano, 4 das principais empresas tecnológicas planeiam alocar recursos equivalentes aos dos últimos 2 anos em infraestruturas. Especialistas expressam preocupações acerca da viabilidade dos valores. Custo de 6 milhões para a reposição de antenas do Ciresp destruídas. O executivo já aprovou o investimento de 6 milhões, afirma Leitão Amaro. O novo presidente será positivo ou negativo para o governo? No Realpolitik, Sérgio Sousa Pinto e Miguel Pinheiro discutem a conquista de Seguro, os aspirantes que se consideram proprietários dos votos e o recente plano de Macron para a Europa. Gabinete de Zelensky nega a existência de plano para eleições em maio. Os Estados Unidos da América exercem pressão sobre Kiev para que sejam rapidamente anunciadas eleições presidenciais e um referendo sobre o acordo de paz. Contudo, as condições necessárias ainda estão distantes de serem alcançadas. As antigas celebrações de Magusto e a reinvenção das tradições. Durante as festividades de Todos os Santos ou posteriormente no Es Martinho, o Magusto é uma tradição essencial, que envolve, naturalmente, a jerupiga, a água pé ou o vinho novo. O Magusto de Santa Catarina, na aldeia é recordado. Albe participa numa conversa com João Paulo Sacadura. Autarcas de áreas mais afetadas em reunião com Seguro. Em reunião, Seguro dialogou com os presidentes de Câmara de Coimbra, Figueira da Foz, Sor e Montemoro Velho. Chifrin, a imbatível do esqui que insiste em não ter sucesso nos jogos. A esquiadora Micaela Chifrin é a mais triunfante da história da disciplina. Coimbra teme novas cheias 25 anos após o rebentamento dos diques do Mondego que desalojaram 400 famílias. Após chuvas intensas e libertações da barragem da Aguieira, em 2001, o Baixo Mondego ficou inundado. Atualmente, milhares de cidadãos estão a ser evacuados face a um risco semelhante. Linha de Cascais com 2 comboios horários quando poderia operar 3. Apesar de a linha ser de via única, tecnicamente não há nada que impeça a CP de fazer circular um comboio a cada 20 minutos, ao invés de um a cada 30. Fim da Superliga anunciado como uma medida em prol do futebol europeu. Na altura da sua apresentação, o presidente da Superliga Europeia era Florentino Pérez. Referendo eleições. Ucrânia não deseja tornar-se a Bielorrússia 2.0. No 4º aniversário do conflito, Volodymyr Zelensky deverá revelar as primeiras eleições na Ucrânia em 7 anos e um referendo para confirmar um possível acordo de paz. Netanyahu encontra-se com Trump na Casa Branca. Assista ao vídeo. Embarcação de 260 metros soltou-se e navegou à deriva no Tejo. A autoridade marítima declara que a situação foi prontamente solucionada. Já está marcada a data do regresso do capitão, mas eles cumprem a tarefa. O técnico português só incluiu 2 atletas estrangeiros na viagem ao Turcomenistão. As influências romântica e gótica em S. Pedro do Sul. No acesso à piscina de D. Afonso Henriques, um dos portais apresenta traços distintos. Eduardo Nuno Oliveira elucidou as razões.
A conversa foi com o jornalista João Lourenço. Miguel Morgado, Seguro obteve uma vitória avassaladora. Até André Ventura antecipava isso. António José Seguro foi eleito como novo presidente de Portugal. Mas, quais são os dados que nos podem elucidar? Que perfil de eleitorado conseguiu atrair Seguro? Escuta a análise de Miguel Morgado na edição em formato podcast do programa Torto e Direito. Polícia Judiciária e Militar e MP realizam buscas nas instalações da Marinha e da Força Aérea. As buscas estão a decorrer na Escola Naval, em Alfeite, e no Estado-Maior da Força Aérea, ENFA, em Alfragide, Lisboa. Estão a ser investigados crimes económicos alegadamente praticados. Montenegro não abordou Marcelo sobre uma remodelação mais extensa. Na tarde desta quarta-feira, Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa encontraram-se com a Presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa. A 2 semanas do julgamento por violência doméstica, Nuno Homem de Sá enfrenta novas acusações por ameaças a outra mulher. O ator Nuno Homem de Sá está prestes a ser julgado a 24 de fevereiro por violência doméstica e por perturbação da vida privada de uma ex-namorada. Antes desse evento, o Ministério Público apresentou um novo processo, acusando de violência doméstica em relação a outra ex-companheira, que terá recebido ameaças de morte. Vê lá se estás caladinha senão tu, a tua mãe e a cadela ainda vão aparecer na valeta. Apoios não chegam para o que é exigido. Lino Ferreira, presidente da Acilis, manifesta descontentamento em relação à gestão dos apoios do governo para Leiria, referindo o estado caótico que as empresas na região enfrentam. Solidariedade de Marcelo após tragédia em estabelecimento de ensino. Nesta quarta-feira, a Polícia Montada Real Canadiana, RCMP, revelou que 10 indivíduos faleceram, entre os quais se encontra a pessoa suspeita de ser o autor dos disparos. Em maio, novo restaurante é inaugurado por João Rodrigues em Troia. O chefe João Rodrigues, localizado no estuário do Sado, também possui o Canalha da Comporta. Ministério Público solicita pena para grupo que explora imigrantes. Durante a manhã desta quarta-feira, 2 dos réus foram ouvidos e expressaram a intenção de testemunhar. A obra Marilyn do Arol chega à Gar do Oriente em Lisboa. Sandra Guimarães, mencionada no comunicado recentemente divulgado, afirmou que esta grande celebração convida todos os públicos a homenagear o legado de Helga de Alvear e a força da arte e dos artistas. Governo busca remediar a situação e o desafio nas pensões. Após ser criticado pela falta de medidas preventivas, o governo garantiu uma celeridade sem paralelo no auxílio a famílias e empresas. Além disso, uma entrevista abordou o desafio relativo às pensões, marcando a semana económica. Eleições presidenciais. Seguro ultrapassa Ventura na Europa. Com a contagem concluída, António José Seguro alterou os resultados provisórios e superou Ventura na Europa, beneficiando dos votos de Berlim e da Áustria. No total, ainda restam 5 consulados por apurar. Kim Jong-un preserva a tradição de interagir com a Rússia e a China. O 9º Congresso do Partido acontecerá no final de fevereiro, sendo que a orientação da política externa será definida. Enquanto Trump busca negociações, Kim, com alianças fortalecidas, não apresenta razões para concordar. Unimadeiras disponibiliza apoio, mas afirma não ter recebido retorno. A Unimadeiras encontra-se a oferecer a sua capacidade instalada na região para auxiliar nas ações de resposta emergente e de mitigação. Contudo, afirma não ter recebido retorno. Moedas acolhe o Chega no governo da cidade.
Alexandra Leitão, do PS, afirma que a escolha de Carlos Moedas de incluir na sua equipa e atribuir pelouros a uma vereadora do Chega para garantir uma maioria absoluta, é uma escolha política que não suscita dúvidas. Alguns dos que restabeleceram o fornecimento de eletricidade continuam a depender de geradores. Informações relativas ao avanço na restauração do fornecimento de energia englobam clientes que recuperaram a eletricidade com o auxílio de geradores, uma solução temporária. A E-Redes possui 540 geradores a alimentar a rede. Inundações em Taveiro, construção persiste em áreas de risco. O presidente da Junta de Taveiro, Amial Erzil, afirma que, após o colapso do dique em 2001, a prevenção aumentou, mas a edificação em terrenos tradicionalmente inundáveis continua a expor a população a vulnerabilidades. Garra identificou área no Porto para a plantação de mais de 8.000 árvores. O movimento pretende acelerar o plano de arborização. Pedro Duarte celebra 100 dias de mandato ao plantar a 100ª árvore. Para cumprir a promessa de campanha, terá de aumentar a velocidade de execução em 10 vezes. Taxa será aplicada nas encomendas até 150 euros à entrada da União Europeia. O Conselho Europeu está convicto de que esta ação irá beneficiar as finanças públicas dos países. Quase todos os estudantes que escaparam regularizados. Um mínimo de 37 estudantes da Universidade de Coimbra foram informados de que não preservavam o estatuto de proteção temporária. Salário deve ser devolvido por trabalhadores escolares. Serviços do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, MECI, são alvo de queixas de centenas de técnicos superiores. Lucros de transferências dos últimos anos são liderados pelo Benfica. Nos últimos 10 mercados, o Benfica fez negócio com 135 jogadores. Mais 524 quilos de droga são descobertos pela PJ em embarcação. Conforme o Ministério Público, os 10 indivíduos detidos foram colocados em prisão preventiva. Jorge Araújo, espero que ainda seja possível. O biólogo Jorge Araújo, que se considera mais ensinante do que investigador, apresenta diálogo sobre as alterações climáticas com os meus netos, no qual alerta para o aumento das migrações climáticas. Fotografias aéreas do dique que colapsou no Mondego e provocou o encerramento da A1. No dia anterior, a presidente da Câmara de Coimbra já tinha sinalizado o perigo de colapso, iniciando um plano de evacuação para aproximadamente 3.000 cidadãos. A autoestrada foi fechada entre os quilómetros 189 e 198. Trump reafirma a intenção de manter negociações com o Irão durante encontro com Netanyahu. Trump descarta, por enquanto, uma ação militar no Irão e deseja persistir nas tentativas de estabelecer um pacto nuclear com o governo. Debate acerca de Trump ocorre antes do falecimento de britânica no Texas. Ela tinha a capacidade de ser dramática, criando cenários como se fosse o apocalipse, mas também era franca e não hesitava em abordar conversas audaciosas. A Lucy representava a vida, declarou a família. Marcelo Rebelo de Sousa assegura que a prevenção começou de imediato. Sabíamos que existia risco de cheias. O Presidente da República declara que as medidas de precaução foram implementadas imediatamente e que as populações entenderam a situação. Faleceu o ator James Van Der Beek, aos 48 anos. Desde 2024, o ator lutava contra cancro no cólon. A família afirmou que Van Der Beek partiu em paz esta manhã. O recém-eleito presidente da CCPJ deseja amplificar a voz dos jornalistas. Todos têm o direito de se expressar no domínio público.
Montenegro reconhece a possibilidade de novas rupturas no dique perto de Coimbra. Montenegro assegurou que a totalidade do aparato do Estado português se encontra em ação no local. Faleceu o indivíduo que sofreu queda ao tentar consertar telhado. A vítima tinha 72 anos. Incêndio consume fábrica de baterias de lítio em São Mamede de Infesta. O alerta para o incêndio numa fábrica em Matosinhos ocorreu às 19 horas e 28 minutos, e às 21 horas e 25 minutos o fogo já havia devastado toda a instalação, permanecendo ativo. Aproximadamente 50 operacionais estão presentes no local. Marcelo, o Estado não deve deixar ninguém para trás. Em Portugal, 16 indivíduos perderam a vida devido à ocorrência de várias tempestades. Trump reafirma a intenção de manter negociações com o Irão durante encontro com Netanyahu. Trump descarta por enquanto uma ação militar no Irão e pretende persistir nas tentativas de estabelecer um pacto nuclear com o governo. O Sporting é especialista em marcar golos nos descontos? Sim, porém. Não. A preferência dos Leões por golos apontados nos últimos minutos das partidas tem sido um assunto em discussão. Esta afirmação é verdadeira, mas não deve ser interpretada como algo incomum. Água equivalente a um ano é proveniente das descargas das barragens. A ministra do Ambiente visitou as áreas impactadas em Coimbra. Faleceu aos 48 anos James Van Der Beek, famoso pelo papel em Dawson's Creek. O intérprete, que revelou ter sido diagnosticado com cancro em 2024, tornou-se conhecido pelo seu papel como Dawson Leary, um jovem emocional e apaixonado pelo cinema. O compacto SUV elétrico da Skoda apresenta qualidades dos modelos de maior dimensão. O E-Pick será o futuro SUV elétrico e pequeno da Skoda, com lançamento previsto em Portugal antes de junho. Este modelo utiliza a nova plataforma do grupo VW e conta com várias vantagens dos automóveis maiores e mais dispendiosos. Executivo considera adicionar mais conselhos a estado de contingência. O primeiro-ministro assumiu a pasta da administração interna após a saída de Maria Lúcia Amaral. Adeptos punidos com suspensão por comportamentos inadequados em partida de futsal. A partida em questão referia-se à primeira divisão da AF Aveiro.